24 horas com você. Voltamos a apresentar Mulher Brasileira. Cláudio Ferreira. Muito bem, 9h30 no Rio de Janeiro. Vamos ficar com a entrevista inédita da Dani Lapidus com o convidado Daniel Nascimento, falando sobre imposto de renda. É importante isso aí para todos nós, essa entrevista, hein? Programa Mulher Brasileira. Entrevista. Esse ano, a Receita Federal prorrogou o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda por conta da pandemia do coronavírus. Para esclarecer todas as suas dúvidas, eu converso agora com Daniel Nascimento. Ele é contador e CEO na empresa RH DNX Consultoria. Daniel, muito obrigada por você estar aqui no Mulher Brasileira. Seja muito bem-vindo. Olá, Dani. Bom dia aos ouvintes. Daniel, logo de cara eu pergunto para você, qual é o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda esse ano? Bom, vamos começar o nosso bate-papo com uma informação muito importante. O prazo para a entrega da declaração de imposto de renda de pessoa física todo ano é até o dia 30 de abril. Mas esse ano, em função da pandemia, a Receita Federal estendeu esse prazo. Então ela poderá ser entregue até o dia 30 de junho. O que não quer dizer que você vai deixar para o último dia, né? Então o ideal é você reunir a documentação, baixar o programa da Receita, preparar com calma, conferir e aí sim, depois de ter certeza dos lançamentos, enviar sua declaração. Agora, Daniel, e as datas das restituições também foram alteradas? O governo disse que manterá o cronograma da restituição marcado até o momento para o dia 29 de maio, isso para o primeiro lote. Mas vale lembrar também que o primeiro lote entram os idosos, portadores de doença crônica. Então, na dúvida, o ideal é consultar o site receita.economia.gov.br. Agora, Daniel, quem é que está obrigado a declarar? Dani, essa também é uma dúvida muito comum entre os brasileiros. Só é obrigatório declarar quem teve renda no ano passado, 2019, acima de R$ 28.559,70. O que são esses rendimentos? É salário, é aposentadoria, são aluguéis, enfim. Também vale lembrar que quem possui imóvel acima de R$ 300 mil, ou seja, o valor acima de 300 mil, está obrigatório a declarar, e também quem comprou ou vendeu imóvel no período de 180 dias, também está dentro da obrigatoriedade. Tem uma situação que é muito comum. Trabalhador que nunca teve retenção e esse ano, lá no comprovante de rendimentos que ele recebe da empresa, está lá um certo valor no campo imposto retido na fonte. Como é que ele deve proceder? Ele precisa ou não declarar? O que você aconselha? Dani, muito boa essa pergunta e eu acredito que seja a dúvida de muitos trabalhadores. Se você ganha abaixo da tabela e não precisa declarar o imposto de renda, mas chega um mês que, por exemplo, você recebe antecipação do 13º, recebe férias, recebe o salário, e aí naquele mês você tem o desconto do imposto de renda na fonte, é aconselhável que quando chega, igual como nós estamos agora, no período da declaração, você faça a sua declaração de imposto de renda, mesmo no somatório estando isento, mas que você faça informando que um período tal, aquele período X, foi descontado esse valor, porque aí você vai receber essa restituição. Porque a Receita Federal, por si própria, né, sozinha, ela não vai te dar restituição. Ela pode até te cobrar algum valor que você esteja devendo, mas ela não vai te ligar e dizer que você tem um valor para receber. Então, é aconselhável sim que você faça a declaração do imposto de renda, mesmo estando abaixo do valor obrigatório, mas declarando que houve essa retenção nesse período para que você tenha a restituição. Até porque se ele não declarar no prazo, ele vai ter que pagar multa. Agora, Daniel, como é que fica a situação dos prestadores de serviços, dos autônomos? Eles não sofrem a retenção na fonte, mas mesmo assim, no fim do mês, no montante dos recebimentos, eles têm que recolher o imposto de renda? Dani, essa é uma informação muito relevante e que pega muito o contribuinte pelo pé, porque existem muitas situações em que o pagamento do imposto de renda deve ser feito mesmo antes do prazo da entrega. E os casos mais comuns são recebimentos de aluguel, pensão alimentícia. Uma curiosidade, existem situações em que tem um prestador de serviço e ele é autônomo, ele presta serviço para uma instituição e aí ganha mil e poucos reais de uma instituição, mil e poucos reais de outra instituição, enfim.
assim, às vezes ele presta 5 ou 6 instituições. E aí, esse valor que a instituição paga para ele não retém o imposto de renda. Mas ele, no final do mês, se somar todos os rendimentos, ele está dentro da tabela de contribuição. Então, ele tem que fazer esse recolhimento. Aí vem aquela dúvida, como fazer? Bom, para fazer esse recolhimento, tem o site da Receita, ele entra lá, é o que a gente chama de carnê-leão. E aí, quando chegar no final do ano, quando ele declarar, ele também vai declarar que ele recebeu e também vai declarar que ele já reteve, já recolheu aquela parcela cabível. Então, isso até evita, não quer dizer que ele vai estar isento, mas isso evita até que ele tenha, de repente, que pagar uma multa ou que tenha que pagar um valor alto, podendo ter até uma restituição. Eu lembro que nós já comentamos sobre quem deve recolher e não recolhe. Como fazer e quais são essas receitas e como proceder nesse caso? Dani, agora é hora da bomba. Vale lembrar que quem tiver nesse enquadramento, ou seja, tem valor que deve ser recolhido durante o mês e não o fizer, esse valor constitui o quê? Recebimentos de aluguéis, recebimento de pensão alimentícia e o muito importante, o que eu friso sempre, quem presta serviço para mais de uma instituição. Geralmente essa instituição ela declara que pagou para esse contribuinte, digamos assim, e aí só que ela não recolheu, porque dentro da tabela ela estava isenta. Essa instituição. Mas como ele presta para mais de uma instituição, quando chega no final do mês, o valor é tributável. E aí o que acontece? Geralmente a pessoa não recolhe, porque a instituição não recolheu. E quando ele vai fazer a declaração do imposto de renda, aí sim vê que ele percebe que ele teria que ter pago. Aí vem aquele valor para ele pagar. Aí vem o agravante. Esse valor para pagar vai ser corrigido, ele vai ter uma multa de 0,33%, podendo chegar até 20% do valor devido, ou em casos extremos 50% de multa. Então vale a pena, como eu sempre falo, o carnê-leão. Daniel, a pergunta que não quer calar. Qual é o modelo a adotar na hora de fazer a declaração? A completa ou a simplificada? Dani, esse faz parte de um dos grandes dilemas. Bom, então vamos detalhar um pouquinho. O modelo completo é válido para quem tem muita despesa dedutível, ou seja, tem um grande número de dependentes, paga plano de saúde, paga escola particular, enfim, essas pessoas, a melhor opção é a completa. Já quem tem pouca despesa, ou seja, às vezes tem um dependente só paga uma escola particular, enfim, então vale a pena ele adotar o modelo simplificado, porque das despesas dedutíveis, né, que são essas que eu falei, você pode ter um desconto de 20%, sendo que esse desconto de 20% dessas despesas, elas não podem somar mais de R$ 16.754,34. Então, muita atenção aí. E outra informação muito importante, pelo menos que eu detectei até agora, é que depois que você envia, por exemplo, enviei completo, e não, mas o ideal seria que eu enviasse simplificada. Esse ano, pelo menos até onde eu cheguei, até agora não é possível mudar a modalidade. Então, o ideal é fazer os lançamentos, conferir e ver realmente qual sistema que vai adotar. Agora, muita gente tem dúvida em relação aos abatimentos. Tem limite de dependentes? Como oficializar esses dependentes e qual o valor que pode ser abatido? Bom, o valor desse ano é R$ 2.257,08. E aí é bom lembrar que não tem limite de dependente desde que você comprove oficialmente que ele é o seu dependente. Um exemplo clássico é o meu. Eu, por exemplo, eu tenho minha mãe como minha dependente. O que foi que eu fiz? Eu fiz uma escritura declaratória provando que ela é minha dependente. Então eu coloco ela como dependente, eu faço esse abatimento e se por acaso a Receita Federal me chamar, nunca chamou. Mas se ela, por exemplo, me chamar, eu tenho a escritura declaratória que foi feita no cartório, que ela é minha dependente. Então, eu estou completamente dentro da lei. Isso aí vale a pena lembrar. O valor é de R$ 2.257,08. Por dependente, não tem limite de dependente. Agora, você tem que comprovar, você tem que ter certeza de que ele é seu dependente, porque se você for chamado à Receita, você vai ter que comprovar oficialmente que ele é o seu dependente. E aí tem esse exemplo que eu acho que é clássico, que é o meu caso. Pagamento para empregado doméstico é dedutível? Ótima pergunta, Dani. Eu, por exemplo, eu tenho clientes que eu também faço o departamento pessoal da casa deles. Então, quando eu emito a guia do e-social, o próprio sistema
sistema já faz a retenção do imposto de renda na fonte da empregada que já está no limite da contribuição. Agora, é muito importante frisar, o empregador, ou seja, o meu cliente, ele não abate esse valor da empregada, ele declara essa despesa, mas a despesa com o empregado doméstico não é dedutível. Então, eu vou lançar a empregada doméstica, vai deduzir? Não, não é dedutível. Tem que declarar, mas é uma despesa não dedutível. Ok, eu conversei com Daniel Nascimento, ele é contador e CEO na empresa RHDNX Consultoria. Daniel, muitíssimo obrigada pelos seus esclarecimentos. Você quer deixar um contato para os nossos ouvintes? Para quem tiver dúvida e quiser passar um e-mail para mim, fique à vontade que eu respondo. O meu e-mail é danielnascimento@gmail.com. O meu Instagram é Daniel Nascimento, Daniel com Y e Nascimento, N-A-C-Y-mento. Bom, muito obrigado pela oportunidade, espero voltar mais vezes. Um grande abraço para você e um grande abraço para todos os ouvintes aí da Rádio Rio de Janeiro. Obrigada, Daniel. Um ótimo dia para você. O Rio amanheceu cantando, ouvindo a Rádio Rio de Janeiro. 1400 AM, a emissora da Fraternidade.